Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Assim diz a palavra de Deus para você, para mim, para cada um de nós que estamos aqui. Assim fala Jesus ao seu coração nesta manhã. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Esse convite não é para um, não é para outro. Não é um convite que exclui. É um convite em que Deus abre os seus braços para todos os seus filhos que se reconhecem cansados, necessitados de socorro, necessitados de ajuda. Quem pode ficar fora desta graça? Só aquele que, como a gente dizia, que a recusa. Aqueles dos quais Nossa Senhora disse que são ricos e por isso são despedidos de mãos vazias. Só não recebe essa graça de Deus quem se acha abastecido demais, quem se acha autossuficiente, quem dispensa Deus da sua vida. Mas se você não está entre essas pessoas que dispensa Deus, que vira as costas para Deus, esta palavra é para você. Em que o próprio Jesus diz: vem, achegue-se. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se tem uma condição hoje, essa condição é justamente a nossa fraqueza. Não é? Porque às vezes a gente espera mérito para poder responder ao convite. A gente espera estar preparado para responder ao convite. Não, meus queridos, o convite é para os despreparados. Eu me lembro quando eu comecei a participar dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. E naquela época, de uma maneira muito carinhosa, muito terna, a gente era convidado a evangelizar de uma forma que a gente nem percebia. A gente evangelizava convidando as pessoas para irem para o grupo de oração na próxima semana. Isso é evangelizar. E aí terminava o grupo de oração e diziam, né? Na semana que vem, você viveu uma experiência boa hoje? Deus te visitou? Foi bom o que você recebeu? Dê de graça o que de graça você recebeu. O que Deus faz conosco não deve ficar escondido em nós, guardado só para nós. Convide mais alguém para vir aqui na próxima semana, para que também essa pessoa possa fazer uma experiência da graça de Deus. Veja alguém que está precisando, sobretudo os mais necessitados, e convide. E eu lembro que muitas vezes eu fazia o convite e não era raro eu escutar essa resposta: eu não estou muito pronto, eu não estou preparado. Eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida. Eu preciso primeiro me confessar. Gente do céu, essa é uma tentação muito grande. Essa é uma das grandes armadilhas do demônio contra nós. Fazer com que a gente acredite que a gente pode se ajeitar sem Deus para depois a gente encontrar a Deus. Não, vem você que está aos pedaços. Vem você que está sofrendo.
Vem você que está cansado. Vem você que está carregado de fardo. Você que não aguenta mais dar um passo. Se o convite é para todos, é de uma maneira especial para aqueles que se sentem desprivilegiados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardo, e eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei, diz Jesus. É uma promessa de Deus. E as promessas de Deus não são quebradas. Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Por isso que São Boaventura diz, para você, para mim, para um de nós. Por isso o Espírito Santo inspirou essa frase de São Boaventura, a nossa produção, mesmo sem a nossa produção, saber que a palavra para o dia de hoje era esse convite de Jesus. Olha só como o Espírito de Deus vai confirmando todas as coisas, vai unindo todas as coisas e vai nos dando uma direção. Quando você tem 2 pontos, você tem uma direção. Você liga 2 pontos e você tem uma reta. Essa reta se dirige ao infinito, mas ela dá uma direção para você. E olha só o que este ponto, alinhado com esta palavra, nos diz. Ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Ainda que você se sinta sem fé, ainda que você se sinta despreparado, ainda que você se sinta soterrado debaixo de muitos pecados, ainda que você se sinta esmagado por muitos fardos de responsabilidades, de confusão, de erros. Eu acho que você já fez essa experiência de, em alguns momentos da vida da gente, onde parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Vem um ramalhete de confusões, né? Um ajuntamento de problemas. E a gente sente que perdeu a mão em relação àquilo. Escapou do nosso controle. Meu amigo, isso não é difícil de acontecer. Aliás, de tempos em tempos acontece com todos nós. Mas também nesta hora em que a gente se sente esmagado debaixo de uma responsabilidade e de um sentimento de impotência em relação a essa responsabilidade, ainda assim, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Não importa o tamanho do seu erro, ele é infinitamente menor do que a misericórdia de Deus por você. O perdão de Deus por você não tem fim. O amor de Deus por você não tem fim. Deus não desclassificou você. Você não é um reprovado, um jogado fora, um excluído, um excomungado. Você não é. Por isso o convite é para nós, para os cansados. Pode ser que a gente entenda que essa frieza que nós estamos vivendo seja frieza e às vezes ela é só cansaço. Quando a gente está cansado, a gente não pensa direito. Quando a gente está cansado, a gente não sente direito. Quando a gente está cansado, às vezes a gente precisa ir tomar um banho quentinho e dormir, porque senão a gente arruma confusão até com as pessoas que querem nos ajudar. Pode ser que no meio de tudo isso a gente se sinta frio, sem amor, e é só cansaço. Depois, a primeira vez que eu fui à Terra Santa, eu fiquei em conflito comigo. Porque eu pensava que eu ia chegar em certos lugares que são os mais importantes da nossa fé. E que eu ia me desfazer em lágrimas e que eu ia viver ali, olha, momentos extremamente emocionantes. E chegando lá naqueles lugares tão importantes, os meus sentimentos não me obedeciam.
Cheguei no Santo Sepulcro, lugar onde Jesus foi posto depois de morto e onde ele ressuscitou. Toquei naquela pedra onde ele esteve deitado. E eu queria ali que todos os meus sentimentos correspondessem à importância daquele lugar, mas os sentimentos não obedeceram. O que obedeceu foi a fé. A fé estava firme, mas o sentimento. Aí eu fui no Calvário, onde a cruz de Jesus foi enfiada. E teve uma descoberta recente ali no monte, que já era certo que ali era o Monte do Calvário. Ainda descobriram o buraco aonde foi enfiada a cruz de Jesus. Ah, mas como, Márcio, tanto tempo escondido? Porque os cristãos, para poder preservar, cobriram com gesso. Então não percebiam. De repente descobriram que havia na rocha uma parte que não era rocha, era gesso. E foram ver, tinham inscrições, era o buraco aonde a cruz do Senhor foi enfiada. Você colocar a sua mão ali e os sentimentos não acompanhavam. Quando eu voltei lá numa outra oportunidade, eu descobri o que foi. Sabe o que foi? Cansaço. Quando a gente está cansado, às vezes os nossos sentimentos não acompanham. Aí a cabeça cansada, a gente acha que perdeu a fé. Os sentimentos, olha, sobrecarregados. Porque um velório, não é? Uma despedida de uma pessoa que a gente amou a vida inteira, como foi aqui o testemunho agora. Isso sobrecarrega as nossas emoções. Até quem está ali no velório e não chora na hora do enterro e acha que está insensível, pode esperar, é uma questão de tempo. Às vezes a gente fica chocado, não é? Não fique se condenando porque você não conseguiu chorar no enterro daquela pessoa tão importante para você e tinha gente olhando, julgando você. Você não tem responsabilidade nenhuma pelo que as pessoas pensam ao seu respeito. Cada um que fique com o que quiser pensar. Mas tem momentos que os nossos sentimentos estão tão sobrecarregados que eles dão uma pane. A gente não consegue chorar. Tem aquele sentimento até de uma certa insensibilidade ali na hora, porque a gente tem que tomar decisões, a gente tem que administrar relacionamentos, administrar o sentimento alheio também. E além disso o nosso. Mas você pode ficar tranquilo que vai passar um tempinho, vai vir o momento de você viver o luto. E de você chorar por aquela pessoa que se foi. Mas é que você estava sobrecarregado. Então, ainda que se sinta frio, e ainda que esteja realmente frio, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Deus tem compaixão de você, tem misericórdia por você. E, sobretudo, essa misericórdia se manifesta com maior vigor no seu cansaço, nos seus momentos de aflição, quando você se vê acabrunhado de fardos, quando você está cansado e se sentindo sucumbir diante de tanto peso, Jesus diz para você: é só se achegar que eu vou te dar descanso. Vem que eu posso te dar o alívio que ninguém mais consegue te dar. E esse alívio não é tirar você dessa vida, desse mundo. Esse alívio é o alívio que só quem tem fé obtém. Só a fé nos permite descansar no meio das tribulações. Porque o que mais nos cansa no momento dos problemas é o medo de como esse problema vai virar. É o medo de onde isso vai desembocar. Por que a fé nos descansa? Porque a fé nos dá uma certeza de que com Deus não está sem controle. E que com Deus não vai terminar mal.
Porque Deus é poderoso para tirar das nossas aparentes derrotas as maiores vitórias. Nunca se esqueça que da aparente derrota que mais marcou o mundo, porque o mundo inteiro se lembra disso, quem é cristão e quem não é. A morte de Jesus na cruz, aos olhos deste mundo, foi uma derrota desprezível para Jesus. Quem não crê em nosso Senhor, vê como abominável a cruz. Mas da pior das derrotas, Deus fez surgir a mais absoluta vitória. Vitória sobre a morte. Então, meu querido, Deus tem poder de pegar as suas derrotas e transformá-las em verdadeiras vitórias. O que você precisa fazer? Traga os seus cansaços diante de Deus. Traga os seus fardos aos pés de Jesus. Porque a promessa que Ele te fez, Ele não retirará. A palavra do Senhor nos diz que se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode se contradizer. Deus não se desdiz. Nem a nossa fidelidade pode aplacar da parte de Deus uma infidelidade. Não, de jeito nenhum. Deus não está condicionado ao que nós fazemos para Ele ser quem Ele é. Ele é compaixão, Ele é misericórdia. Por isso que a gente também, como filho que nós somos do nosso Pai do céu, nós precisamos aprender a não entregar nas mãos das pessoas a chave de como nós vamos agir. Porque tem gente com quem é educado, e com quem é grosseiro, a pessoa também é grosseira. Isso é ruim. Você está deixando, se você agir assim, você está deixando que as pessoas digam para você como é que você tem que se comportar. E aí realmente é comportamento. Não está exprimindo o que a pessoa é. Eu preciso ser bom com quem é bom e eu preciso ser bom com quem também não é bom comigo. Porque eu sou bom com aquela pessoa não é simplesmente porque ela merece. Porque eu tenho o direito de ser bom. Eu tenho o direito de não permitir que alguém, por algo que me fez, roube de mim a oportunidade de ser bom. Sede bondosos como vosso Pai do céu é bondoso. Eu não posso deixar que uma pessoa venha ferir a minha imagem e semelhança de Deus por causa de algo que ela fez. Por isso Jesus diz, sede discípulos meus. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Vem no meu passo, diz o Senhor. Quem é o discípulo? É aquele que vai no passo do mestre. Vem no meu passo, vem no meu compasso. E se você acha que está difícil, tome sobre si o meu jugo. Não é? O jugo, a gente julga o jugo como um peso. Mas o jugo é um atrelado, é uma canga. Não é? Você já viu o carro de boi, quando ele é puxado por 2 bois? Se você nunca viu, depois joga na internet, carro de boi, não é? E procura um que tenha 2 bois. O carro de boi, para ser puxado por mais de um animal, o boi tem que ser cangado. Porque senão um vai e o outro fica, e o boi é muito forte, ele destrói o carro. Então você precisa ter um jugo que una os bois pelo pescoço, de maneira que quando um for, o outro vai também. Mas o jugo serve só para isso, para conjugar os 2 bois? Não serve também para dividir o fardo, porque senão um puxa o peso sozinho. Olha de onde vem a palavra cônjuge. Vem de conjugado, que vem de jugo. O seu cônjuge é aquele que carrega a canga junto com você. É aquele que puxa, carrega os pesos da vida, mas também as alegrias junto com você. Porque cada um escolhe o que põe na carroça, né?
É isso aí. Tem gente que quer carregar pedra, paciência, tem gente que quer carregar flores, né? Então, o seu cônjuge é aquele que carrega as vitórias da vida com você, mas é aquele também que divide os pesos da vida com você. Então, quando Jesus diz, tomai o meu jugo, Ele está se oferecendo para nessa matéria ser o nosso cônjuge. Ai, Márcio, mas a minha vida já está tão pesada, eu ainda vou tomar o jugo de Jesus. Se você pensar assim, você não entendeu. A carga é sua. Ele não acabou de dizer? Vem você que está carregado de fardo. O fardo é seu. Mas Ele está oferecendo para poder entrar com você debaixo da mesma canga e te ajudar a carregar. Ele poderia carregar sozinho? Ele pode. Ele aguenta carregar sozinho? Ele aguenta. Ele vai carregar sozinho? Não. Por quê? Porque não deve. Porque carregar só é tirar de você a oportunidade de viver. A vida é também a gente carregar os fardos. Nenhum de nós vive sem a sua parcela de comprometimento. Se Deus assumisse todos os nossos compromissos, que vida sobraria para nós? Nenhuma. Ele não diz a você que vai carregar todos os seus fardos sozinhos, mas Ele diz que Ele vai ficar com você e que vai carregar o peso, de maneira que o que vai sobrar para você, você vai dar conta de carregar. Mas é preciso achegar-se a Jesus, não é? Com mansidão e humildade de coração. Quem chega diante de Jesus manso e humilde encontra descanso. Mas é preciso, olha, chegar com humildade e chegar com mansidão. E essa humildade e mansidão não se refere somente a Deus, porque senão a gente vive uma vida hipócrita. Uma pessoa que é de um jeito com um, de outro jeito com o outro, né? Rapidinho ela recebe um apelido. Duas caras, falso, hipócrita, não é? Então eu não posso ser manso e humilde com Deus e horrível, orgulhoso e pesado, odioso com os meus irmãos. Porque ser manso e humilde não é algo que eu faço, é algo que eu me torno em Deus. E na medida em que eu vou sendo manso e humilde, eu vou encontrando descanso para mim. Eu vou sendo aliviado do meu peso. O meu fardo vai se tornando leve na medida em que eu vou me achegando a Deus e aos meus irmãos com mansidão e humildade de coração. Mas eu lhe digo, é preciso ter fé. É preciso confiar em Deus, senão a gente não atende esse convite. Você não chega a uma pessoa tão poderosa se você não souber que ela tem compaixão e misericórdia de você. Quando uma pessoa é poderosa demais e você não sabe como é que essa pessoa trata os outros, normalmente a tendência é você ficar longe dela. Só se achega a Deus quem confia na misericórdia de Deus. Dê essa fé ao Senhor nesse dia. Dê esse voto de confiança ao Senhor e atenda esse convite. Porque a primeira coisa para a gente atender a um convite de Deus é a gente acreditar. Vinde a mim, diz Jesus. Como é que você vai a Jesus, que é ressuscitado? Não é se eu disser para alguém, venha até mim, essa pessoa tem possibilidade de fazer isso fisicamente. Mas como fazer isso com alguém que ressuscitou? Que o seu corpo glorioso está no céu. Somente pela fé isso é possível. Somente pela fé. Quando Jesus diz, vinde a mim, é o mesmo que ele dizer, tende fé em mim. Quem tem fé em Deus vai descansar. Não ficará esmagado pelos pesos da vida. Não será destruído pela tristeza. Não será.
não viverá a sua vida sem sentido, porque a fé é a compreensão do sentido da vida. A fé é a aceitação dos deveres e das responsabilidades ligadas à vida. Nós estamos vivendo num tempo estranho, gente, em que as pessoas, elas batalham muito contra a igreja, sabe? Às vezes você senta numa mesa para conversar com alguém e a pessoa começa, e isso, e aquilo, como se a igreja tirasse, a igreja que eu digo, o clero, os fiéis cristãos, tirassem a doutrina, os seus preceitos de fé do nada. A igreja caminha com a palavra de Deus. E hoje nós vivemos num mundo promíscuo, então tem muita gente que tem dificuldade de entender a castidade. E olha, ofende a igreja por ela ser uma defensora do que a palavra de Deus pede para nós. Ah, porque a igreja não é a igreja não, são os mandamentos. São 10, só 10. E entre esses 10 está lá não pecar contra a castidade. E bate-se contra a igreja porque é mais fácil bater contra a igreja, porque pode se parecer que ela é humanamente, né, obra de homens, não é? Do que contra a palavra de Deus. Porque se não tiver a igreja para poder ser a salvaguarda da palavra de Deus, eu posso interpretar como eu quiser a Bíblia. Eu posso até colocar na Bíblia a peixe de que ela está ultrapassada. Nós vivemos num momento complicado, em que aqueles que eram para ser os guardiães da boa conduta, da moral cristã, a moral cristã tem a ver com a maneira como nós vivemos na prática a nossa fé. A pessoa está perdidinha. Perdido do jeito que está, não consegue ser um bom avô, não consegue ser uma boa avó, não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, porque induz ao erro aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ah, Márcia, a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que acolher todo mundo. Ter misericórdia e acolher todo mundo não significa validar o erro que a pessoa está cometendo. Tadinha, que bonitinha, Jesus a ama também, e se ela acredita nisso, então está certo. Não, tem coisa que está errado. E porque você justamente gosta desta pessoa, você tem que dizer para ela que está errado. É o próprio Senhor que se lamenta na palavra dele quando ele diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E hoje a gente não quer ensinar as coisas para as pessoas, porque ensinar traz um certo nível de envolvimento, comprometimento e até de desgosto, porque contraria o que a pessoa está vivendo. Mas não tem outro jeito, gente. E às vezes a gente precisa ser intragável até numa conversa. Às vezes no momento à mesa, alguém puxa a língua da gente, a gente tem que falar o que é. Porque uma vida sem fé é uma vida sem sentido. E tem muita gente caminhando sem sentido na vida e não é por culpa própria. É porque aquele que recebeu a fé não foi capaz de transmiti-la, de passar adiante. Nós temos que ensinar a fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. A gente tem que dar a eles a oportunidade de receber o que nós recebemos, a orientação que nos permite ter uma vida sólida, porque a fé é a compreensão do sentido da vida. Se você não quer ensinar a fé, você está tirando da pessoa a oportunidade de compreender o sentido da vida. Aí quando chegam os momentos de dificuldade, a pessoa é destroçada por aquele momento, porque não tem firmeza interior. Quando você não ensina a fé, a pessoa é descomprometida dos próprios deveres. Não tem aceitação dos deveres e das responsabilidades da vida. Então, esse vir a mim que Jesus diz, é vir a mim para tomar um jugo, para abraçar a cruz, para abraçar a vida. Porque tem coisas na sua vida que vão ficar mais leves quando você abraçar. Veja, eu conheço algumas pessoas que elas tiveram
a oportunidade de ter na sua vida uma pessoa especial, com necessidades especiais. E abraçaram essa pessoa, que chegou com todo carinho, com todo amor. A vida dela se torna leve. Não estou dizendo que não seja exigente, mas se torna leve. Tanto que elas não sabem mais o que seria a vida dela sem aquela pessoa. Para quem vê de fora, parece um fardo. E diz, se essa pessoa não existisse, se morresse. Vai falar isso com quem ama. Não quer de jeito nenhum, mas é pesado. Não, não é pesado, é meu filho. Não, não é pesado, é minha esposa. Não é pesado, é meu irmão. O amor torna leve o que é difícil, mas você precisa abraçar. Agora, vá numa casa onde um rejeitou a condição do outro, que sofreu um acidente, que teve um AVC, ou que chegou a criança numa condição especial. Se torna um peso insuportável. A cruz, ela se transforma quando a gente abraça. Quando a gente abraça a nossa cruz, ela se torna asas para nós. A cruz abraçada faz a gente voar. A cruz renegada puxa a gente para baixo. Afunda a gente. Então é abraçar a cruz, cheios de confiança que por trás de cada superação tem um mistério de amor que transforma tudo. Quando eu abraço a cruz, não é porque eu sou masoquista e eu gosto de sofrer, não, porque eu sei que existe ali algo que eu ainda não vi, existe ali um mistério de amor que transforma tudo. Então quando eu faço por amor, o peso se torna leve, o cansaço descansa. Cansativo é eu não poder ajudar quem eu amo. Meu filho sofrendo, eu não poder ajudar, isso é que é cansaço. Agora sair daqui, ir onde ele está, ter que trabalhar em dobro, arrumar dinheiro se não tiver, isso descansa. E quando você consegue ajudar, você diz, ai, que bom. Tem cansaço que descansa. Quando a gente abraça a cruz, a dor se converte em alegria. E olha, o homem se torna realmente bom. Tanto que se você continuar no capítulo 12, você vai chegar lá no versículo 7, onde Jesus diz assim: se tivesses chegado a compreender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenaríeis inocentes. A gente entende a misericórdia quando faz uma experiência da misericórdia de Deus. Quando a gente se sente alvo da misericórdia de Deus, a gente passa a ter misericórdia com todos. E aí a gente se priva de condenar pessoas inocentes. Porque você condenar uma pessoa que não merece é um peso, amigo. É a fé que vai nos tornando pessoas boas. A fé nos faz chegarmos a Jesus e transforma o nosso coração. Vamos pedir essa graça a Deus agora? Coloque as mãos sobre o seu coração. Há uma sabedoria antiga que pergunta assim: o que é um homem bom? É um ditado oriental. O que é um homem bom? E esse mesmo ditado responde com muita verdade. Diz assim: só o homem que tem fé é bom. Porque a fé nos faz chegar à bondade de Deus, que transforma o nosso coração. Ela acontece quando nós aceitamos e concordamos com a vontade de Deus e nos entregamos à sua sabedoria. Se você quer fazer essa experiência, dica: eu aceito e concordo com a vontade de Deus. Eu nesta manhã quero me entregar à sabedoria de Deus. Faça isso. Nós devemos fazer apenas uma coisa nesse momento: entregarmos-nos nas mãos de Deus. Seja o que for que nos espera, entregue-se nas mãos de Deus. Aceite o seu plano de amor, porque o que vai acontecer vai ser coisa boa. Tanta gente que teme a segunda vinda de Jesus, acreditando que será a manifestação de um Deus furioso, mas um Deus bom não pode ser nada a não ser bom. Não tenha medo, você que se achega a Deus.
Não tenha medo de Jesus, não tenha medo do Pai. Ele é o Pai das misericórdias. Para quem confia em Deus, vai ter essa experiência no fim, será recoberto da bondade, da misericórdia de Deus. Meu querido, você não deve passar a vida aflito, debaixo do fardo, do medo da morte. Entregue-se a Deus. Bendiga o seu santo nome, aceite que Ele amou. Por que ter medo? Quando Jesus morreu, Ele disse assim: Pai, em vossas mãos eu ponho a minha alma. Quem diz o mesmo? Se disser do fundo do coração, se não for da boca para fora, se for do fundo do coração, não precisa de mais nada. Porque se a minha alma volta para o Pai dela, esse é o melhor lugar para ela e nada pode ser melhor. Pai, em tuas mãos eu entrego este dia. Vamos dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego este dia. As suas preocupações, Pai, em tuas mãos eu entrego as minhas preocupações, as minhas aflições. Eu entrego tudo, Senhor, em tuas mãos. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. O Valmir vai nos ajudar a rezar. E você aproveita esse momento para descansar em Deus, porque a palavra é para todos nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e carregados de fardos. Você vai percebendo aí quais são os fardos que têm tirado a tua paz, o teu sono, a tua saúde. Você que tem sido consumido pela ansiedade, pela preocupação, pela tristeza. Agora é hora de você entregar no coração de Jesus, no lugar certo. Deposite agora. Faça essa experiência se você nunca fez. E nós que já fizemos, vamos aproveitar esse momento, meu irmão e minha irmã. Colocar no Senhor a nossa confiança. E descansa, filho. Descansa, filha. Eu quero, aproxime-se, eu quero te curar. Obrigada. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.